Filmes que são adaptações de livros são os que a gente mais vê e o que a gente mais vê em Hollywood, o que é o mais comum. Mas livros que são adaptações de filmes que são filmes incríveis é algo muito diferente. E é nisso que eu queria trazer pra vocês um livro que ele é uma adaptação de um filme. Oi, eu sou o Grinsauro e no vídeo de hoje eu queria falar sobre O Labirinto do Fauno, do Guillermo del Toro, né? O filme escrito aí pelo Guillermo del Toro, dirigido por ele. Imagino que a parte de produção artística também foi dele. Pra quem não conhece, ele tem várias obras, como por exemplo Hellboy, né? É uma obra bem famosa dele. Tem também, saiu recente, o Gabinete de Curiosidades do Guillermo del Toro, que não é necessariamente dele, mas que traz artistas que tentam puxar um pouco pra isso que ele fazia, né? Que ele é bastante conhecido exatamente por essas criaturas diferentes que existem, assim, toda a parte de construção das coisas. Teve o Pinóquio recente que saiu na Netflix, que é uma animação, um stop motion muito incrível. E se você ver com o making of dele também, é algo sensacional, né? Principalmente por ser essa coisa muito prática que ele traz. Hoje em dia em Hollywood tá muito esse rolê dos efeitos práticos e tal. E essa coisa que talvez não sejam efeitos necessariamente como explosões e coisas do tipo, mas é a parte artística, a parte de maquiagem, a parte de figurino, que trazem personagens muito marcantes de toda uma época, né? De toda uma era em que ele tava aí no cinema. E esse livro, ele traz a história de um filme bastante conhecido dele, que é O Labirinto do Fauno, e ela é adaptada então para escrita literária. Eu queria comentar com vocês um pouco o que eu achei, né, sobre o livro. Faz bastante tempo que eu assisti o filme. O filme, se eu não me engano, eu assisti no segundo ano do ensino médio, então faz bastante tempo que minha professora ela quis passar pra gente, porque é um filme em espanhol, né? E aí ela quis passar pra gente e aprender um pouco sobre espanhol e tudo mais. Não funcionou porque eu não sei falar espanhol e também não lembro direito do filme, o que aconteceu no filme. Mas enfim, na história de Labirinto do Fauno, para tentar dar uma ideia para vocês sobre o que é, né? Ele traz num momento em que a Espanha tá na época da Segunda Guerra, né? E a Ofélia e a mãe dela são levadas para uma casa mais pro interior da Espanha, onde elas vão começar a morar com o futuro marido da mãe da Ofélia, né, que é a nossa protagonista, que ela vai dar à luz ao irmão da Ofélia, que vai ser o filho desse novo capitão do partido aí alemão, né? Então a gente tem toda essa nova história onde a Ofélia está sendo tirada do lugar que ela estava, porque o pai dela faleceu, e sendo levada para essa nova família, onde ela já interpreta o novo padrasto, né, como sendo um lobo, tanto que é o termo utilizado. Eu não me recordo agora se é o termo também utilizado no filme, mas enfim, ela chama ele de lobo, falando que ele é ruim, né? Ele é uma pessoa mal, tanto que existe bastante essa discussão no livro sobre a bondade e a maldade, enfim, é bastante interessante o jeito como é tratado. A linguagem, né, para tudo isso, por mais que seja um livro extremamente pesado, não é uma linguagem ou uma escrita tão densa, e eu imagino muito também porque a ideia desse livro é trazer a história do filme, mas também trazer as imagens do filme. Então, assim, tanto que foi uma coisa que eu tava comentando aqui em casa, que por mais que o livro tenta descrever bastante, eu sinto que as cenas que acontecem no filme, elas não impactam tanto quando elas são escritas, o que é bastante interessante, né? Porque tem uma cena, pra mim, na minha visão, é a cena que eu mais me recordo, que é a cena do comedor de criancinhas que a gente tem, que é um cara que ele é todo pálido, sem nariz, sem olhos, né? Que ele tem os olhos na mão. É uma cena do banquete, que é uma cena bastante pesada, é uma cena muito forte no filme. E eu senti que no livro ela é uma cena relativamente comum pra todo o resto do filme. Do livro, digamos assim, não diverge tanto da ideia narrativa do resto que tá acontecendo, não tem um grande salto, sabe, de diferença descritiva, enfim, não passou esse impacto que eu imagino que seria legal ter passado. Mas bom, falando então sobre a história, né, a Ofélia, ela encontra esse fauno, na verdade, dentro do livro vai contando toda uma história. Esse livro é bem interessante porque ele é um livro sobre uma menina que lê contos de fadas, e o livro em si é um grande conto de fada baseado em pequenos outros contos de fada. É bem legal. Então tem contos de fada entre alguns capítulos que vão contando histórias de personagens que não necessariamente estão na história, mas que de alguma forma influenciaram para aquela história acontecer. Então a gente vai ter, por exemplo, a história do Fauno, que ele se apaixonou, que ele era do reino subterrâneo, ele se apaixonou por uma pessoa da superfície, e essa pessoa da superfície queria continuar com o Fauno, então ela vira uma árvore, e aí as raízes entram na terra para que ela possa estar mais perto do fauno, mas aí quando o fauno volta para a superfície, essa pessoa não existe mais, e aí tem toda uma questão de uma flauta lá, então o simbolismo da flauta, enfim. Então é bem interessante ver como a Ofélia, que é uma grande leitora de contos de fadas e que ela vai acreditando em tudo que acontece, né, durante o livro,
livro com ela. Então a presença das fadas, a presença do próprio fauno, as missões que elas são dadas, porque o grande ponto é que a Ofélia, para ela poder voltar ao reino subterrâneo, né? Porque na verdade a Ofélia em si, ela é a reencarnação da princesa, se eu não me engano é Moana do subterrâneo, tá? Vou colocar o nome aqui na tela, posso estar falando errado, mas na minha cabeça ficou Moana. E aí é essa história que a gente entende. Então o fauno, ele traz algumas provas, alguns desafios por meio de um livro, que é um livro que meio que fala pra pessoa o que vai acontecer, o que ela tem que fazer no futuro. E esse livro, a história desse livro também fala de um cara que era um encadernador de livros, que o fauno pede pra ele fazer esse livro, encadernar. Ele fala lá que ele deu alguns materiais, né, que eram materiais que quando a Ofélia encostasse no livro, ela ia ter coragem, ela ia, enfim, ela ia ter confiança, ela ia querer continuar, ela não ia desistir. E aí também tem todo um simbolismo de que o cara fala que além de tudo isso nos materiais, o cara coloca um pouco de lágrima, que as lágrimas representam o amor, porque ela não só precisa de coragem, de força e tudo isso, mas ela também precisa se sentir amada pra continuar. Cara, é um livro com muito simbolismo, com muita metáfora. É muito interessante de ver como o filme foi traduzido, por mais que, como eu comentei, né, o foco do filme, o ponto alto do filme são as criaturas, é o cenário, sabe, é a fotografia do filme, o figurino e tudo mais. Isso se perde, querendo ou não, no livro, é bastante difícil de continuar, né, é muito difícil você traduzir essas linguagens, o que traz um pouco também uma discussão exatamente sobre essa ponte, né, essa tradução que a gente faz, porque muitas vezes a gente vê livros sendo traduzidos em filmes ou séries, e a gente fala que se perde muita coisa, e existem muitas críticas, né, nos filmes existem, geralmente o pessoal que lê o livro cai matando em cima do filme, falando que o filme é ruim, que é uma adaptação ruim e tudo mais. Assim, muitas vezes pode ser, mas eu acho que é muito porque a gente vai com essa expectativa, né? Por exemplo, se eu fosse uma pessoa que fosse mais, como eu posso dizer, mais assídua em gostar de O Labirinto do Fauno, tivesse mais familiaridade com a história, com o que acontece no filme, talvez eu não tivesse gostado tanto do livro como eu gostei, porque eu acho que ele traz bastante simbolismo e tudo mais, e eu também tenho uma afinidade maior para livro. Então eu acho que isso é algo a ser levado em consideração quando a gente vai fazer um julgamento sobre uma obra que ela era antes uma mídia e depois ela passou para outra mídia. Porque, por exemplo, eu pego muito mais informação e eu entendo muito mais o contexto lendo do que assistindo. Então, por exemplo, eu comecei agora a assistir a nova série da Netflix, O Problema dos Três Corpos, e eu gostei bastante, mas eu já comprei o livro porque eu quero fazer uma análise do livro, porque a série eu sinto que eu perco muita coisa assistindo a série, porque não é o estilo de coisa que eu acabo prestando tanta atenção nos detalhes, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer essa discussão, até porque isso é bastante relevante, né? Saiu recentemente o filme de Duna, ou a segunda parte, né? E eu fiz uma review do livro, meio que de modo geral, de Duna, né? Não necessariamente da primeira ou segunda parte do filme, enfim. E existem diferenças. Eu não assisti ainda o filme 2, mas pela review que as pessoas falaram e tal, existe bastante diferença entre as obras. Então, assim, mas até quanto a gente pode julgar como uma adaptação sendo boa ou ruim, né? E eu não queria ser muito desse escopo, né, de O Labirinto do Fauno. Eu queria manter falando sobre a história, mas eu sinto um pouco disso, dessa adaptação, que é importante a gente levar em consideração que foi a adaptação de um filme. Então eu acho bastante importante, se você não conhece o filme, assista o filme para depois ler o livro, ou leia o livro e depois assista o filme, mas consuma as duas mídias nesse caso, porque eu acho que ambas valem a pena, tá? Mas aí é por falta de me recordar mesmo se no filme existem essas passagens, essas fábulas, porque eu acho que é algo muito importante, pelo menos para a construção dessa história que eu li no livro. Eu acho que esse é outro ponto também, que dependendo de onde você vê, de como você vê, a história vai ser narrada de um jeito diferente. Isso aconteceu com Avatar, A Lenda de Aang. Por mais que eu não tenha assistido todo a animação original, né? Eu assisti um pouco, eu assisti pelo menos o que dá a entender que é a primeira temporada da série, né? Que fizeram agora. E realmente tem muita diferença. É quase que uma outra história. Por mais que a ideia geral seja a mesma, as coisas que são alteradas, elas impactam de forma bem diferente quem tá assistindo. Então, não, né? Uma pessoa que ela assistiu pela primeira vez a série da Netflix, ela vai ter uma visão diferente de uma pessoa que assistiu pela primeira vez a animação, né? Então eu acho que isso também vale para esse livro, né, O Labirinto do Fauno, onde se você ler o livro pela primeira vez, talvez na hora que você assistir o filme, você vai ter uma visão diferente do que uma pessoa que primeiro assistiu o filme e depois foi ler o livro, tá? Então eu acho que é bem importante a gente levar isso em consideração, mas de toda forma é uma história muito comovente, independente por onde você vai ver. É uma história muito dramática, mas dramática
dramática no sentido de dramaticidade mesmo, as coisas que vão acontecendo, a urgência, a necessidade, porque a Ofélia, ela tá querendo sair daquele lugar, ao mesmo tempo que ela tem uma ajuda, que é o Fauno, mas aí ela começa a desconfiar da ajuda do Fauno, achar que o Fauno, na real, é também algo ruim, e aí ela não sabe mais em quem acreditar, e aí ela tenta se apegar a algumas pessoas dentro da casa, porque a grande história também que acontece dentro da casa são que os rebeldes que estão contra esse domínio alemão na Espanha, né, eles estão tentando destruir aquela região, né, tentando realmente atacar aquele povo que mora ali pra tentar, enfim, vencer a guerra e tudo mais, né. Então existe toda essa urgência da Ofélia querendo fugir do lobo, ao mesmo tempo que você tem pessoas atacando o lobo, e aí você tem espiões dentro da casa. É uma história também dividida em núcleos, o que é bem interessante, porque esse capitão, né, esse lobo, ele é o Vidal, e a gente acompanha também a história dentro dele, assim, dentro desse pequeno núcleozinho que é ele com os soldados dele, né, e é bem interessante ver como a história é escrita, como ela foi pensada inicialmente, né, no filme, o que traz também um outro ponto relativamente importante que eu tava refletindo sobre na hora que eu tava lendo o livro, porque eu pensei, cara, esse livro, ele é uma adaptação de um filme, e eu sinto falta de filmes que são mais originais nesse sentido, exatamente porque a gente vê muita coisa que são adaptações primeiro, são livros primeiro e adaptações depois, né? Então isso tem acontecido bastante, tem acontecido com uma relevância muito grande e com muita frequência, e eu sinto falta de filmes mais originais, né? Por mais que você tenha embasamentos, né, de outras obras para você fazer filmes como, por exemplo, Indiana Jones, Piratas do Caribe, Star Wars mesmo, você tem, por exemplo, em Star Wars mesmo, você tem uma grande influência de Duna, mas não tem a história escrita do Star Wars, não, Star Wars não é uma adaptação de Duna, eu acho que esse é meu grande ponto, sabe? Eu sinto falta dessas histórias que são pensadas originalmente pro cinema, porque isso faz diferença, sabe? Principalmente porque quando eu imagino que tá pensando numa mídia onde você tem um vídeo e você tem só um texto, são coisas diferentes, você tem que pensar em como você vai passar, porque muitas coisas não estão ditas, né? Eu acho que o ponto principal que eu vejo no livro de que não ficou tão bom assim quanto o filme é exatamente porque eu tenho que escrever tudo e descrever tudo que está sendo mostrado, porque senão eu não consigo passar, é algo que a escrita ela necessita, tem que estar ali junto, se não tiver não vai funcionar. E no filme não, no filme você já pode mostrar coisas e não necessariamente explicitar elas pro público de forma falada, tanto que essa é uma grande discussão que existe, que os filmes eles têm quase que se tornado livros, no sentido de que os diálogos eles são tão imensos e tão descritivos e muitas vezes tão irrelevantes e tão ruins que eles acabam perdendo toda essa magia de você conseguir passar as coisas com a imagem e você tenta explicar tudo. Eu acho que não faz sentido nenhum você querer explicar tudo dentro de um filme. Então eu acho que essa é uma discussão bem interessante. Se você tiver algum comentário sobre essa discussão, deixa aí nos comentários. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. E é isso. Um abraço e até a próxima.